Então, 3D aula 5. Primeiro ele começa a falar de triângulo retângulo. E aí vem algumas relações geométricas no triângulo retângulo, né? Para a gente entender direitinho, ele é desenhado de uma forma, né, como se ele tivesse de cabeça para baixo, com o ângulo reto aqui em cima, a hipotenusa aqui embaixo. Então, essa aqui é a minha hipotenusa. E aí, sobre a hipotenusa, é traçada uma altura H. Os catetos C e B. As relações geométricas, tá aí na página 2. A primeira é o Teorema de Pitágoras, né? Todo mundo já conhece bem. Hipotenusa ao quadrado, cateto ao quadrado, mais outro cateto ao quadrado. Depois vem as relações com relação à projeção, né? Quando eu tracei essa altura, né, relativa à hipotenusa, esse pedaço da hipotenusa aqui, ó, é a projeção ortogonal de B. E esse pedaço da hipotenusa é a projeção ortogonal de C. E aí tem mais duas relações, que é cateto ao quadrado igual a projeção vezes hipotenusa. Né? Cateto ao quadrado é igual a sua projeção vezes a hipotenusa. Isso serve para o lado de lá também. Cateto ao quadrado é igual a sua projeção vezes a hipotenusa. Ok? E tem uma última relação, uma última não, tem mais duas, né? Cateto vezes cateto é igual a hipotenusa vezes a altura. E a última, que é igual a quadrado, altura ao quadrado, igual projeção vezes projeção. Também chamada de média geométrica. Bom, aqui eu sei que essas formulazinhas não são fáceis, né, de a gente ficar decorando. Né? Então, a melhor coisa que você tem a fazer é entender ela, e em vez de decorar A, M, B, C, você fala o nome, né? Cateto é igual a projeção vezes hipotenusa. Cateto é igual a projeção vezes hipotenusa. Porque lá no exercício você não sabe quem é A, B e C. Quem é M, quem é N, né? Fica confuso. Então, é legal você falar os nomes. Cateto vezes cateto é igual a hipotenusa vezes a altura. Aí fica mais fácil, ok? Bom, ele lembra com a gente aí a, a área do triângulo, né? A área do triângulo, base vezes altura dividido por 2. Aqui, se ele tivesse desse jeito, a minha base seria hipotenusa, altura H. Mas e se ele tivesse desenhado assim? Aqui seria a minha base. E aqui seria a minha altura. Tá bom? Eu posso considerar os catetos como base e altura. Não é que ele desenha diferente, eu tenho uma altura diferente. Depende da informação do problema, né? Se eu não tiver, por exemplo, essa altura e tiver só os catetos podem ser considerados base e altura. Não importa se ele está desenhado de cabeça para baixo, né? É que formou 90 graus, então eu tenho aqui altura e aqui base. Ok? Então depende dos dados que você tem no teu problema. Tudo bem? Também é relembrado com a gente aí, né, as formulazinhas, seno, cosseno, tangente. Também tá lembrando isso. Tá lembrando aí o triângulo pitagórico, seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Essas fórmulas aqui, né, as relações trigonométricas, só posso usar no triângulo retângulo, só.
ok? Só posso usá-las no triângulo retângulo. O triângulo pitagórico, né, também chamado de manjado, né, o triângulo manjado, é onde a gente tem lá as relações dos catetos, né? Então, um triângulo manjado, ele tem a hipotenusa A e os catetos BC. Então, para A, B e C, a gente tem as relações o seguinte, ó, tem uma tabelinha, né? Se a hipotenusa for 5 e os catetos 4 e 3, essa relação aqui obedece o teorema de Pitágoras, né? 5 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 16 ao quadrado, igual a 16 mais 9, né? 5 ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 25 igual a 16 mais 9. Então, às vezes a gente economiza tempo, né? Se a gente lembrar direitinho aqui dessa relação aqui, fica fácil, a gente não precisa ficar fazendo tantas vezes o teorema de Pitágoras se a gente perceber que o triângulo é manjado. E não serve só para isso aqui não, tá? Os números proporcionais a eles também dá certo. Então, se aqui for 4, se aqui for 8, se aqui for 6, também dá. Porque aqui, 10 ao quadrado, 100, é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. 64 mais 36 é igual a 100. Se for o triplo, 15, o triplo, 12, o triplo, 9. Se for o quádruplo, se for o quíntuplo, então se forem números proporcionais a 3, 4, 5, você tem aí o teu triângulo manjado. Ok? Isso aí é só para economizar tempo. Não é que você precisa saber, mas economiza tempo de não precisar fazer teorema de Pitágoras. Algum comentário? Não? Então podemos ir lá para a página 3. Situação para resolver. Então vamos lá. Primeiro, a razão entre as medidas dos catetos de um triângulo retângulo é 4 terços. Se a hipotenusa mede 30, então o perímetro do triângulo em metros é igual a... Então, vamos lá. Ele fala sobre um triângulo retângulo, catetos B e C, hipotenusa A. Então, a primeira coisa que ele fala é a razão entre as medidas dos catetos. O que é razão? Razão é o mesmo que uma fração. Então, a razão entre as medidas dos catetos é isso aqui. Ó. É um cateto sobre o outro. Isso que é uma razão. Tá? A razão entre as medidas dos catetos. Qual que você coloca em cima e embaixo, tanto faz. A gente está representando com incógnita, então tanto faz. Então, isso aqui é a razão entre as medidas dos catetos. E aí fala que é igual a 4 terços. 4 para 3, né? E ele fala que a hipotenusa mede 30. Então, já vou colocar aqui. E pergunta o perímetro do triângulo. Essa razão me dá uma relação, ó, entre B e C. Vou multiplicar em x, vou isolar o B. Pode ser que eu precise dele já já. Então, eu tenho aí uma relação entre B e C. Como ele está falando de um triângulo retângulo, o que a gente pode fazer? Utilizar aqui também o teorema de Pitágoras. A hipotenusa, eu sei que é 30. Eu deixei o B em função de C. Então, como o B ficou em função de C, vou ter uma incógnita só. Eu vou conseguir achar o valor de C.
Então, aqui 30 ao quadrado vai dar 900. Aqui vai dar 4 ao quadrado, 16. C ao quadrado sobre 9 mais C ao quadrado. Aí eu tenho que tirar o MMC, né? Vamos tirar MMC. 9 dividido por 1 é 9, vezes 9. 9 dividido por 9 é 1. 1 vezes 16. 9 dividido por 1, 9. C ao quadrado. Agora, eu posso cancelar isso aqui. 8.100 é igual a 16 com 9, 25. Pode passar esse 25 para lá subtraindo. Dividindo, né? E aí você pode dividir primeiro ou tirar a raiz primeiro. Tanto faz, né? Eu posso dividir primeiro ou tirar a raiz primeiro, por quê? Porque todos os dois aqui, eles são quadrados perfeitos. Então, eu posso tirar a raiz, tá? Então, raiz de 81 é 9. Raiz de 8.100 é 90. Porque 90 vezes 90 vai dar 8.100. Raiz de 25, 5. Então, C é 90 dividido por 5. Dá 18, né? Vai dar certo dos dois jeitos, tá? B. 4 vezes C sobre 3. Não é isso? Da razão que a gente montou aqui. Então, substitui C por 18. 18 dividido por 3 é 6. B é 24. 24. E aí a gente volta à pergunta que é o perímetro, né? Perímetro. Então, a hipotenusa é 30, o B é 24 e o C é 18. 72 metros, né? Aí, o primeiro, ok? Vou fazer a chamada rapidinho. Amanda, Cecília, Érico, Gabriel, Gabriela. O Felipe não tá aí hoje. Ah, o Felipe acabou de entrar. Entendi. Júlia, Rafael e Thaís. Tá todo mundo hoje, então. Beleza. Tudo bem? Pode apagar, né? Então vamos para o exercício 2. Eu vou ter que fazer esse desenho aí. Uma corda de 3,9 metros de comprimento conecta um ponto da base de um bloco de madeira a uma polia localizada no alto de uma elevação, conforme o esquema abaixo. Então, você tem aqui, no alto de uma elevação, uma polia, que é esse negócio redondinho aí. Aí tem uma corda amarrada aqui, preso aqui, né?
A corda média 3,9. A altura total até aqui em cima, né? A altura tudo aqui, ó, é 1,5, né? Essa altura pega até aqui, ó. Olha a setinha. Ele fala o seguinte, observe que o ponto mais alto dessa polia, que é aqui, ó, está a 1,5 metros acima do plano em que esse bloco desliza. Caso a corda seja puxada para cá, na direção indicada abaixo, a distância x que o bloco deslizará. Então, se essa corda for puxada para cá, esse bloco vai vir deslizando aqui, ó. Que tanto que esse bloco vai deslizar. É isso que ele quer saber. Se a corda for puxada 1,4 metros, ok? Que tanto que o bloco vai deslizar. Então, nós vamos imaginar dois triângulos retângulos. O primeiro, do jeitinho que ele está aqui. 3,9. Aqui, 1,5. E a base desse triângulo aqui, desse primeiro triângulo aqui que eu estou desenhando, né, do jeitinho que ele está aqui, essa base, esse triângulo ele tinha que ser, né, melhor. Vou desenhar ele melhor aqui um pouquinho, que ele é mais assim. Essa base eu chamei de distância 1, tudo aqui. B, né? Aí eu tenho um outro triângulo, porque isso aqui vai vir para cá, essa corda vai ser puxada, esse negócio vai andar um tanto para cá. Então aí o que acontece com esse triângulo? Ele vai ficar mais curto aqui, ó. Eu vou ter aqui uma distância 2. Aqui é 3,9. Mas como vai puxar aqui 1,4, ela vai diminuir 1,4, ela vai medir 2,5. E aqui continua a mesma altura. Eu estou imaginando, então, o primeiro triângulo do jeitinho que ele está, com altura de 1,5, hipotenusa 3,9 e a distância dele. Segundo triângulo, é porque isso aqui essa corda foi puxada, esse negócio veio parar aqui. Então, a corda aqui é menor, ok? E como ele veio parar aqui, essa distância aqui é menor. Então, distância 1, distância 2. Aí a gente aplica Pitágoras nos dois triângulos, acha a distância 1 e acha a distância 2 em cada caso. É só aplicar Pitágoras e resolver aí, ok? Então, aqui vai dar 15,21. Aqui vai dar 2,25. Distância 1 ao quadrado. Vou passar isso aqui para lá, subtraindo. Esse para lá, subtraindo, vai dar 12,96. E aí, acha as raízes, né? Obrigada. Distância 1, que é o total. A gente vai aplicar Pitágoras de novo. Só que a hipotenusa agora é menor. Aqui vai dar 6,25.
Passa para cá subtraindo, vai dar 4 redondinho, né? Acha as raízes, C igual a 2. Só que esse C aqui eu esqueci de colocar, é a distância 2, né? Essa distância 2 aqui, ó. Tudo bem, pode substituir lá no final, não tem problema. Então, eu tenho a distância 1 e eu tenho a distância 2. Ou seja, a diferença entre essas distâncias é o x. 1,6 vai ser a diferença aí. Tudo bem? Nenhuma pergunta aí? Pode apagar mesmo? E aí, depois, a gente vai, então, para quadriláteros. E aí, os quadriláteros, né, essa parte da geometria, a gente tem que prestar bastante atenção, porque o nome, né, é dado de acordo com a característica do teu polígono, ok? Então, por que se chama quadriláteros? Porque tem 4 lados, só isso. Dentro dele tem muitas classificações. Então, aí vem os paralelogramas. Aí, por que é chamado de paralelogramo? Por que é chamado de paralelogramo? Aí, ele está dentro do quadrilátero. Tudo bem, então eu já sei que ele tem 4 lados. Mas, além disso, ele tem lados paralelos. Ok? Ele tem lados paralelos. Aí, dentro do paralelogramo, tem várias classificações, ok? Porque para ser quadrilátrico, não necessariamente tem lados paralelos, né? Olha aqui para você ver. 1, 2, 3, 4. Olha, não tem lados paralelos, mas é um quadrilátero, né? Não tem lados paralelos aqui, ó. Deixa ele mais tortinho ainda, ó. Tá vendo? Não tem lados paralelos. Então, dentro do paralelogramo, aí vem vários, ok? Vamos falar do paralelogramo de forma geral. Então, ele tem a área, que é igual a base vezes a altura. Lembrando que o paralelogramo, ele tem lados paralelos, a base dele está aqui e a altura dele está aqui, ó. Então, essa é a altura do paralelogramo. Isso aqui não é altura, esse aqui é um lado qualquer, ok? A gente precisa entender direitinho, porque olha, imagina aqui uma mesa. Meu pincel está aqui, 90 graus, a altura dele está aqui. Então, essa é a altura do meu pincel. A partir do momento que eu inclino, olha o que acontece com a altura. Olha aqui a altura do meu pincel agora. Tá vendo? Porque ele está inclinado. Tá vendo? A altura é isso aqui agora. Então, a altura não é o tamanho do pincel. Ok? O tamanho do pincel é uma coisa, a altura é outra. Tá? Então, nesse caso do paralelogramo, então a gente tem aqui que a área geral de qualquer paralelogramo é base vezes altura. Tá? Isso é fórmula geral. Aí vem tipos especiais de paralelogramo.
tá? Ah, esqueci de comentar aí uma propriedade importante. Eles se intersectam, as diagonais se intersectam nos pontos médios e divide o paralelogramo em triângulos congruentes, ok? Ou seja, as diagonais estão aqui. Então, isso aqui é o meio, é a metade de cada diagonal. Elas se intersectam nos pontos médios, ou seja, no meio certinho, tá? Tipos especiais de paralelogramo. Agora eu vou falar dos tipos de paralelogramo. Então, vem aqui. O primeiro que ele fala é o quadrado, que a gente já conhece bem. Lados iguais e ângulos de 90. Não é isso? E a gente sabe que a área do quadrado é a mesma forma. Base vezes altura. Só que como tudo se chama L, né? Lado, lado, lado. Então, a área, L vezes L, também é base vezes altura, tá vendo? L ao quadrado. A diagonal do quadrado, lado vezes raiz de 2. Esse D é D de diagonal. Aí vem outro tipo de paralelogramo, que é o retângulo. Não tem lados iguais, mas tem ângulos de 90, né? Aqui mede A, aqui mede B. A área também, né? Deixa eu trocar para ficar melhor, né? B de base, base vezes altura. E a diagonal dele é A ao quadrado mais B ao quadrado. Porque a diagonal tem a ver com o teorema de Pitágoras, né? Olha lá. A diagonal aqui eu corto ele ao meio, transformo em 2 triângulos retângulos. A diagonal tem a ver com o teorema de Pitágoras. Tudo bem? Oi? Superfície, mesma coisa que área. Ok? Então, área é a mesma coisa que superfície. Mesma coisa. Utiliza-se muito S, né, para falar de área. Então, todo S que se encontrar aí é S de superfície, mesma coisa de área. Há um tempo atrás, eu usava só S. Há um tempo atrás, uma turma pediu para usar A de área para ficar mais fácil, para decorar melhor. E aí eu mudei e aí ficou. Losango é o outro tipo de paralelogramo. O losango tem lados iguais, mas ele não é um quadrado. Ele não tem ângulo de 90. Mas ele é um paralelogramo, né? Então, a fórmula dele, do losango, a área, ou S, né, ou A, é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Tudo bem? Diagonal maior, diagonal menor. A apostila ainda traz um losango desenhadinho, em forma de paralelogramo, né? Desenhei ele aqui assim, né? Tá vendo? Só que aqui ele tem os 4 lados iguais. Então, se isso aqui for sua base, e se isso aqui for a sua altura, você pode usar a fórmula aqui, geral, ó. Base vezes altura, também, por ele ser um paralelogramo.
Então, depende dos dados que você tem aí, ok? Então, paralelogramo é um tipo de quadrilátero. E dentro dele, eu tenho 3 tipos de paralelogramos. Tá vendo? Eu tenho paralelogramo normal, os 4 lados diferentes, a única coisa, lados paralelos. Aí dentro dele tem essa característica aqui, tem lados paralelos e mais algumas características. Tem lados paralelos e outras características. Tem lados paralelos e outras características. Isso que é interessante, a gente saber que tudo isso aqui é um tipo, cada um é um tipo especial de paralelogramo.